Bom, oi a todos, boa tarde. Nós apresentamos um primeiro vídeo onde nós mostramos a origem da expressão da fórmula proposta por Karman-Kozeny para cálculo de perda de carga em meios filtrantes e limpos. Nós fizemos uma demonstração e mostramos a origem desta expressão. E aí nós discutimos, mostramos por que aparece um menos a porosidade ao quadrado, porosidade ao cubo. Nós mostramos o que vem a ser o conceito de área superficial específica, conceito de coeficiente de esfericidade. Nós demonstramos esta expressão. E aí nós mostramos posteriormente que existe uma expressão posterior proposta por Ergon que permite o cálculo também de perda de carga em meios filtrantes limpos e que ela é composta por dois termos. O primeiro termo dela é idêntica à fórmula proposta por Karman-Kozeny, com exceção de um coeficiente, que na expressão de Karman-Kozeny é 5 e na fórmula de Ergon é igual a 4,17. Mas essas expressões têm estrutura absolutamente idêntica. A fórmula de Ergon ela tem uma sofisticação adicional porque ela tem um segundo termo que me permite calcular as perdas de carga de origem turbulenta no meio filtrante. Essa expressão, a fórmula de Ergon, ela é particularmente interessante quando nós utilizamos para cálculo de meios filtrantes ou quando são operados com taxas de filtração mais altas, ou seja, valores de número de Reynolds mais elevados. Então, a fórmula de Ergon se torna mais interessante. De qualquer forma, a fórmula de Ergon é uma fórmula largamente empregada para cálculo de perda de carga em meios filtrantes limpos. Então, agora, a gente tem que fazer um exemplo da utilização dessa fórmula para cálculo de perda de carga. Então, nós vamos fazer um exemplo, um primeiro exemplo, muito simples, e nós vamos trabalhar com meio filtrante uniforme. O que significa um meio filtrante uniforme? Significa que nós temos um meio filtrante com uma certa altura, e ao longo desta altura, os diâmetros das minhas partículas que compõem o meio filtrante são rigorosamente iguais. Ou seja, o diâmetro é constante ao longo da altura e é rigorosamente igual. Nós vamos fazer um cálculo e vamos admitir algumas hipóteses para isso. Nós vamos admitir que esse meio filtrante ele opera com uma certa taxa de filtração igual a 240 metros cúbicos metro quadrado por dia. As nossas partículas que compõem o meio filtrante são partículas de vidro. A altura do meio filtrante é igual a 80 centímetros. O diâmetro das minhas partículas é igual a 0,5 milímetros. A massa específica é igual a 2.500 kg por metro cúbico. E a porosidade do meio filtrante é igual a 0,45. Bom, eu não preciso da massa específica do meio filtrante para calcular a perda de carga em meios filtrantes limpos. Eu não preciso. Mas eu coloquei a título de curiosidade. A gente precisa definir as características físicas da água, temperatura igual a 20 graus Celsius. A massa específica para essa condição é igual a 998,2 kg por metro cúbico. E o meu coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido é igual a 1,01 vezes 10 a menos 3 newtons por segundo por metro quadrado. Bom, então nós temos essas condições e agora a gente pode fazer o cálculo da perda de carga. Vamos utilizar a nossa expressão. Primeiro ponto que exige muito cuidado, unidades. Todo mundo erra com unidades. Não são apenas alunos de graduação que erram com unidades. Eu erro também e erro bastante. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essa expressão, a fórmula de Ergon, assim como a expressão que nós demonstramos, a fórmula de Karman-Kozeny, ela é dimensionalmente correta. O que significa? As unidades eu preciso utilizar as unidades que sejam coerentes. Então, a melhor forma de não errar é a gente utilizar o sistema internacional. Então, por exemplo, a altura do meio filtrante, 0,8 metros, é 80 centímetros. Vou utilizar 0,8 metros. A porosidade do meio filtrante é um número adimensional, é igual a 0,45. Tudo bem, isso não tem problemas. O diâmetro das minhas partículas, 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, que equivale a 0,5 milímetros. A velocidade que eu preciso, lembra que a velocidade que eu utilizo é a velocidade superficial. E a velocidade superficial é igual, numericamente igual, à taxa de filtração. A minha taxa de filtração é igual a 240 metros cúbicos metro quadrado por dia, que equivale a uma velocidade superficial de 240 metros por dia. No sistema internacional, eu não posso utilizar velocidade em metros por dia, eu tenho que utilizar metros por segundo. Então, eu tenho que dividir 240 por 86.400. E aí eu tenho uma velocidade em metros por segundo. No nosso caso, ela é igual a 2,778 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Bom, a partir daí,
sabendo os dados de entrada e as suas unidades correspondentes, eu posso fazer o meu cálculo, eu posso fazer a minha substituição na expressão. Coloquei a minha fórmula de ergon aqui, e agora eu fiz a minha substituição. Então, nós temos aqui o nosso primeiro termo, 4,17, está aqui. O coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido está aqui. 1 menos a porosidade ao quadrado está aqui. A minha velocidade está aqui em metros por segundo. A altura do meio filtrante, massa específica, aceleração da gravidade, porosidade ao cubo. E aqui a minha área superficial específica. Como eu estou trabalhando com partículas esféricas perfeitas, a área superficial específica é 6 dividido pelo diâmetro. Então, no nosso caso, 6 dividido por 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. No nosso caso, o nosso primeiro termo é ao quadrado. Então, o primeiro termo está aqui. E o nosso segundo termo, 0,48 vezes 1 menos a porosidade, está aqui. A velocidade ao quadrado está aqui. A altura do meio filtrante. Aqui a aceleração da gravidade, porosidade ao cubo e a minha área superficial específica. Tranquilo. Feitos os cálculos, então observamos, bom, as unidades estão corretas, está tudo certinho. Nós temos, no nosso primeiro termo, esse termo aqui, nós temos uma perda de carga igual a 0,457 metros, que equivale a 45,7 centímetros. E o meu segundo termo, que corresponde às perdas de carga turbulenta, nós temos uma perda de carga igual a 0,022 metros, que equivale a 2,2 centímetros. Bom, primeiro ponto, as perdas de carga laminares são muito maiores que as turbulentas, o que já era de se esperar. Se eu fizer a soma desses dois termos, a minha perda de carga total no meio filtrante vai ser igual a 0,479 metros, que equivale a 47,9 centímetros, que é uma perda de carga compatível para meios filtrantes que operam sobre essas condições, sobre essas características. Pontos relevantes. Eu utilizei a fórmula de ergon para calcular a perda de carga em meios filtrantes limpos, mas ela vale, o modo como foi feita a apresentação desse cálculo da perda de carga, ela vale para que condição? Meio filtrante uniforme. Segundo ponto, partículas esféricas, ou seja, o meu coeficiente de esfericidade é igual a 1. O meio filtrante uniforme, lembrando, significa que ao longo de toda a altura, o diâmetro das minhas partículas é constante. Na verdade, isso não é verdadeiro quando nós trabalhamos com filtros em estações de tratamento de água. Então, quando nós temos esta condição, quando nós formos aplicar a fórmula de ergon para calcular a perda de carga em meios filtrantes, que nós sabemos que não são uniformes, ou seja, apresentam uma variação, uma gradação de diâmetros, nós vamos ter que utilizar uma outra metodologia. Utilizamos a fórmula de ergon, mas a metodologia para sua utilização ela vai mudar. Então, por hora, nós fizemos um primeiro exemplo de cálculo admitindo um meio filtrante com características uniformes. Então, veja, a aplicação é simples, não tem maiores dificuldades. Este é um primeiro exemplo, depois nós vamos apresentar alguns outros exemplos admitindo condições distintas. Um meio filtrante dupla camada de antracito, nós vamos utilizar um meio filtrante camada profunda, mas que apresenta uma variação de diâmetros ao longo da altura, nós vamos fazer em vídeos posteriores. Então, se porventura se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse exemplo, coloque aí, escreve nos comentários, na medida do possível eu respondo. Se alguém tiver alguma sugestão de alguma coisa que a gente possa melhorar, apresentar novos exemplos ou detalhes adicionais que nós estamos apresentando nesses canais, também escreva nos comentários e vamos ver se a gente consegue atender. Lembrando a todos, se vocês quiserem baixar esse livro no site particular que eu tenho, é o www.sidneyseckler.com. Esse livro, Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental, é um livro gratuito, é um livro em PDF, vocês podem baixar e aí continuarem os estudos de vocês. Então, bom, turma, é isso aí. E aí, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.